A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão a respeito, aleluia, das coisas do Senhor. Hoje falei de um tema muito polêmico, pois fala a respeito da morte. O que é a morte? A morte, todos sabemos que é o fim. É o fim da vida, o oposto da vida. A morte significa o fim de um ciclo de uma vida. Aleluia. Pessoas nascem, pessoas vivem, crescem, envelhecem e morrem. Isso é um ciclo natural que todo ser humano passa, os animais passam. E é também um juízo da parte de Deus, devido à desobediência e rebeldia diante do Senhor. A morte passou a todos os homens, aleluia, através da desobediência de Adão e Eva. Fez com que o homem ficasse fadado, aleluia, a morrer. Interessante que existem pessoas que partem dessa terra antes mesmo de ter um encontro com Deus. Aleluia. Não que Deus nunca tenha tentado falar, não que Deus nunca tentou, estendeu suas mãos, mas porque se recusaram, endureceram seu coração, fecharam seus ouvidos, não seus olhos, aleluia, e fecharam seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E como tudo que começa um dia tem um fim, a vida dessa pessoa foi o fim. Ela quebrou, aleluia, regras. Ela viveu uma vida de qualquer maneira, vivendo para si. E quando chega o fim, que é a morte, que diferença faz? Se ela viveu uma vida em regalias, se ela teve muitos amigos ou poucos amigos. Quando chega a morte, não existe mais lembrança. Com o tempo, até o homem famoso, com o tempo é esquecido. Suas lembranças, sua memória, tudo vai caindo por terra. A mulher que ele tinha, passa-se alguns anos, ela passa a ter outro marido. E esse homem, que foi o esposo dela, talvez durante 10, 20 anos, fica no esquecimento. Os filhos vão crescendo, amadurecendo, e tem uma lembrança bem vaga em cima dos seus pais, do seu pai que se foi, da sua mãe. Depois vem outra geração, que são os netos, bisnetos. Enfim, dependendo de como foi a vida dessa pessoa, se ela fez algo que marcou, aleluia, a sua geração, porque ela pode deixar uma herança ou um legado. Qual a diferença de um legado para uma herança? Uma herança são bens adquiridos conforme o trabalho, e isso é dado para seus filhos após a morte dos seus pais. O legado são feitos, atos que ficam registrados na memória, tanto dos seus filhos quanto das pessoas que estavam ao seu redor. E um legado é algo tão importante que faz com que muitos, louvado seja Deus, registrem essas pessoas que deixam legados velhos. Muitas pessoas deixam legados dentro do esporte, muitas pessoas deixam legados dentro da literatura, dentro da história. Pessoas ficam famosas pelos seus feitos, atos de coragem. Agora há poucos dias tivemos em memória o dia de Tiradentes. Aleluia, louvado seja Deus. Um homem que fez história, deixou um legado de heroísmo, herói da pátria. Mas, continuando,
Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, me recordo que eu estava no quinto ano, antiga quinta série, sei, hoje acho que o sexto período, né? Não sei como chama. E existia um ensino, um professor de português, que fez uma seguinte colocação, dada através de um poema. O nome do poema significava O Relógio. Muitos anos eu ouvi esse poema. E o poema dizia assim: diante de coisa tão doída, conservemos-nos serenos. Cada minuto da vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. E após ele dar esse texto para todos os seus alunos, e cada aluno tinha que dar a interpretação entre o texto em que se encontrava e qual era o objetivo do autor desse poema quando escreveu esse texto. Na época, a minha mente era vaga, vazia, preenchida apenas por pensamentos que não convêm. Eu tinha uma certa dificuldade de compreender. Depois eu descobri que aquele autor está falando a respeito da morte. E cada dia que passa, a pessoa está mais próxima da sua morte. É bem verdade que o tempo é um desgaste. O tempo desgasta o corpo fisicamente. Cada dia que passa, o nosso organismo, aleluia, ele já não vai funcionar da mesma maneira que funciona. Quanto mais velho, mais idoso, o organismo já não se funciona, a memória vai ficando fraca, os ossos vão ficando debilitados, a respiração, o pulmão, todo o corpo do ser humano é afetado devido ao tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Poucos conseguem viver uma vida plena, saudável, até a sua velhice. Às vezes tem pessoas, até mais jovens, né, que morrem, ou então que vivem, aleluia, com doenças crônicas, né? Aleluia, diabetes, pressão alta, osteoporose e outras doenças que são, assim, naturais, entre aspas, doenças que atacam o ser humano. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele é autor da vida e também ele é Senhor da morte. Porque ele venceu a morte. A morte não pôde conter o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ele venceu, aleluia, a sua natureza. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. E por último, ele venceu a morte. No livro de Apocalipse diz que ele tem as chaves da vida, as chaves da morte. E tem também as chaves do inferno. O Senhor Jesus, ele é Deus, Senhor e soberano sobre a morte. E a meditação de hoje se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 2 em diante, que nos diz assim: fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vaso de ouro e vaso de prata e vaso de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Faraó morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao teu primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve,
semelhante e nunca haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Louvado seja Deus. Sabemos que o Senhor Deus levantou Moisés como libertador do povo de Israel. O povo de Israel era um povo a qual tinham sobre si uma promessa, porque eram descendentes de Abraão. E esse povo ficou escravizado e oprimido durante 400 anos perante Faraó. E Deus se lembrou da sua promessa. Aleluia. E Moisés, aquele que foi criado no palácio, aleluia, foi escolhido para ser o seu libertador. A Bíblia diz que Moisés, com 80 anos, cuidando de ovelhas, de bois, sobe a um monte chamado Monte Horebe. E nesse Monte Horebe, o Senhor Moisés tem uma visão de uma sarça que se ardia, mas não se consumia. Aquilo lhe chama a atenção e ele se aproxima. E quando ele estava por se aproximar mais adiante, ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Moisés, humildemente, ele tira a sandália dos seus pés e se põe-se a ouvir. Que mistério era aquele? Que voz era aquela? E o Senhor Deus se identifica dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo e o seu clamor. Eis que ouvi e vi a opressão perante meu povo e desci a fim de livrá-los. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus começa a palestrar com Moisés a respeito da sua missão. Concede a ele autoridade, poder e graça para chegar junto a Faraó e dizer que era para eles liberarem, eles soltarem, aleluia, que o povo de Israel viesse a se sobre daquela opressão e daquela vida que eles levavam de escravidão. Faraó se endurece e 9 pragas são lançadas sobre o Egito. Praga essas que fez com que o coração daquele homem continuasse ainda endurecido. Mas a última praga, a 10ª praga, e a praga do juízo final contra Faraó haveria de vir. Essa praga foi algo que fez com que o coração de Faraó viesse a reconhecer que o Deus de Israel é o único Deus que tem poder, é o único Deus que cumpre aquilo que fala. Moisés anunciou, aleluia, primeiramente ele prepara o seu povo, falando para que cada um matasse o seu povo, matasse, aleluia, um cordeiro, aleluia, comesse desse animal e colocasse sobre sua casa, aleluia, o sangue desse cordeiro, aleluia. E assim fez o povo de Israel. E a Bíblia diz que à meia-noite, o anjo do Senhor, ele veio não para trazer vida, mas para trazer morte, para trazer juízo sobre nações, sobre uma nação opressora, uma nação idólatra, uma nação que não reconhecia o senhorio do Senhor. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele passa de casa em casa, visitando, aleluia, a casa de cada um. E quando ele chegava diante de uma casa de um hebreu, que tinha a marca do cordeiro, ele se desviava e não entrava nesta casa para trazer a morte. Mas quando ele entra, quando ele não percebia, ou quando ele não enxergava esse cordeiro, ele vinha para trazer o juízo. Imagino eu que quando
Faraó ouve esse recado. Ele colocou soldados em volta do seu filho, em volta, aleluia, de algum dos seus, de algum dos seus príncipes, temendo, acreditando que poderiam guardá-lo. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvado seja Deus. E é verdade. Se o Senhor guardar na sua casa, a sua casa, em vão será teu sistema de segurança. Em vão será, aleluia, a sua segurança. O Senhor é o Deus que guarda. O Senhor é o Deus que dá livramento. O Senhor é Deus que dá vida, mas também o Deus que também traz juízo. O mesmo Deus que faz a vida, às vezes, dependendo das circunstâncias, ele traz a morte. Principalmente em pessoas que se rebelam, que se continuam rebelando, se revoltando, indo contra os princípios de Deus, fazendo abominações, homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais, com pessoas mortas, fazendo coisas terríveis com crianças. A morte vem para os tais. Os pecados, aleluia, tem um juízo. O pecado tem uma consequência. Existem consequências que às vezes são doenças. E existem consequências piores, que é a morte. Talvez você possa questionar, refletir e dizer: ora, todos morrem. Verdade, sim. Mas algumas mortes são prematuras. Algumas mortes são ocasionadas por caminhos, aleluia, qual não me traça para si. Caminhos esses que são de morte. O livro de Provérbios diz na sua palavra que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Qual o caminho que você tem traçado? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da vida, aleluia, é uma vida com Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, é uma vida de obediência, é uma vida de fé. O caminho da morte é você ouvir, aleluia, somente o que o inimigo coloca em seu coração. O prazer cada dia maior pelas coisas desse mundo. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tenha cuidado. Vigie, tome uma posição, entregue sua vida para o Senhor Jesus, enquanto é tempo. Os deuses das nações do Egito não puderam conter o juízo de Deus sobre aquela terra. Aleluia. Em quem você tem acreditado? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Ele? Você tem confiado na sua arma que você porta? Talvez você tenha uma arma dentro de casa. Talvez você seja uma pessoa importante. Talvez você seja uma pessoa que tenha um carro blindado. Talvez a sua casa seja cercada. Mas quando a morte vem, ela atravessa todas as barreiras para se encontrar. Porque a morte é um espírito e ela vem buscar as almas. A Bíblia fala, Jesus certa feita diz: essa noite pedirão a sua alma, e o que tu tens, para quem será? Não se assuste, não é esse o propósito. Mas reflita e pense e acredite. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo que você planta, um dia você vai colher. Plante uma vida com Deus e você terá vida
eterna com o Senhor, herdará o céu durante uma vida sem Deus, e você verá as consequências da ira do Senhor que está por vir. A morte eterna, o lago de fogo. O fim vem e está bem próximo. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quando ele voltar, aleluia, ai dos habitantes da terra. Porque haverá momentos em que as pessoas desejarão a morte e não irão encontrar. Se lançarão dos prédios, se lançarão entre as águas, porque o sofrimento e o tormento será muito grande. Não queira estar entre esses e sofrerão nesses dias. Dias de muita tribulação. Muita tribulação. O castigo do Senhor e a ira de Deus está por se derramar. As taças da ira do Senhor estão para ser derramadas sobre essa terra. Fogo e grandes sinais haverá. Pela rebeldia, os homens se recusam a entregar sua vida para Deus, se recusam a obedecer, se recusam a se prostrar, aceitam o senhorio do diabo, mas não aceitam o senhorio de Deus, e isso custará muito caro. O Senhor, haverá um dia que estará em cima de um grande trono branco e abrirão os seus livros. Os mortos, aleluia, a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Faça a sua escolha enquanto é vivo. Enquanto você é vivo. Independente se você seja jovem, já seja uma pessoa adulta, uma pessoa de idade. É tempo de se arrepender. É tempo de se reconciliar. É tempo de ter uma aliança. Cuidado. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e te livre. Amém? Um grande abraço. Não deixe de comentar. Não deixe de dar um joinha. Não deixe de compartilhar essa palavra. Essa palavra, ela pode mudar a história de vida de alguém. E você pode ajudar. Participe, se inscreva no canal. Colabore para que Deus venha avançar com o seu reino. E desperte uma nova vida com Cristo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Um grande abraço. Estarei orando por todos que fazem parte, aleluia, dos inscritos desse canal. E em breve, o ministério vai ocorrer. Um grande abraço. Pai do Senhor.